Olá, eu sou o Jobert Neves, sou gastropediatra e hoje vamos falar sobre a esofagite eosinofílica, uma doença inflamatória crônica do esôfago que cada vez mais tem sido reconhecida na prática pediátrica. Neste vídeo vamos abordar os critérios diagnósticos e as recomendações de manejo conforme as diretrizes das principais sociedades médicas da especialidade. De longe, a esofagite eosinofílica é uma doença inflamatória crônica, imunomediada, e ela é caracterizada por uma infiltração maior ou igual a 15 eosinófilos por campo de grande aumento na mucosa esofágica, na biópsia ali do esôfago. Além disso, ela é acompanhada por sintomas de disfunção esofágica que tem um espectro de apresentação. Ela tem aumentado em incidência, sendo mais comum em meninos e frequentemente ela está associada a doenças atópicas, a outras condições atópicas, como asma, rinite alérgica e dermatite atópica. Alguns estudos vêm demonstrando que a prevalência da esofagite eosinofílica em criança, ela pode variar entre 1 a cerca de 10 casos por 100 mil habitantes. Em relação aos sintomas, eles variam conforme a idade do nosso paciente. Então, lactentes e pré-escolares geralmente se apresentam com recusa alimentar, vômitos e irritabilidade. Crianças maiores, que são as crianças ali em idade escolar, podem apresentar com uma dor retroesternal, náusea e até mesmo dificuldade para engolir. Adolescentes, atenção, aquela clássica impactação alimentar, além de sintomas de disfagia progressiva e alguns sintomas que podem se assemelhar à doença do refluxo gastroesofágico, mas que não tem uma resposta favorável com o uso de IBP. O sintoma mais característico da esofagite eosinofílica em adolescentes e até mesmo em alguns adultos, de longe, é a disfagia progressiva e a impactação alimentar. Como que a gente vai fazer o diagnóstico dessa condição? Já adiantei para vocês falando que o diagnóstico requer biópsia esofágica, pois os sintomas eles são muito inespecíficos. Então, segundo as diretrizes da ESPGA e da NASPGA, a gente vai solicitar para esse paciente uma endoscopia digestiva alta com biópsia de pelo menos 2 regiões do esôfago. Eu vou fazer uma contagem de eosinófilos buscando ali mais ou igual a 15 eosinófilos por campo de grande aumento para confirmar esse diagnóstico, tá bom? Importante pensarmos nos diagnósticos diferenciais, então eu vou excluir doença do refluxo gastroesofágico e outras causas potenciais de esofagite, de eosinofilia esofágica para esse paciente, tá bom? Ponto importante, eu vou realizar uma prova terapêutica com IBP por pelo menos 8 semanas para eu diferenciar se eu estou diante de uma esofagite eosinofílica sensível ou não ao IBP, tá bom? Então, parte do tratamento ele passa pelo uso do IBP, mas a gente tem outras estratégias que podem nos auxiliar em relação a esse manejo do nosso paciente. Então, reiterando mais uma vez, primeira linha, IBP, tá bom? Em alguns casos tem uma resposta favorável, mas geralmente ele é usado como parte ali do diagnóstico diferencial. Além disso, eu posso fazer uma terapia dietética para esse paciente, ou seja, ele vai utilizar, ele vai evitar alimentos que podem desencadear todos esses sintomas de acordo com a sua faixa etária, tá bom? Então eu posso ter uma exclusão de uma dieta de exclusão aí realizada de uma forma empírica, olhando para os principais alimentos que têm esse potencial alergênico muito forte, e aí a gente chama atenção para o leite, trigo, ovo, soja, nozes, frutos do mar. E a gente pode tentar fazer uma dieta excluindo de forma progressiva. De longe, excluir o leite parece ser uma estratégia mais assertiva nos últimos anos. Em relação à dieta de exclusão ser feita baseada em testes alérgicos, cada vez mais isso tem sido tem caído por terra, então não é indicado realizar um teste alérgico, dosagem de IgE,
para guiar a dieta de exclusão, tá bom? Em relação ao manejo daqueles pacientes que estão em uso de fórmula infantil, a exclusão ela pode ser feita com o uso de uma dieta elementar, então pode utilizar fórmulas à base de aminoácidos. Em algumas situações a gente pode até oferecer para esse paciente que tem um desconforto, uma disfagia importante, o corticoide tópico. Então ele vai deglutir ali, por exemplo, a budesonida para ter um controle importante aí dessa inflamação. Então a gente deu aqui um grande overview de como eu vou manejar o nosso paciente com esofagite eosinofílica. Um ponto importante é, o tratamento ele deve ser individualizado e vai seguir sempre o acompanhamento endoscópico, que aí a gente entra numa grande polêmica, né, que é com que frequência eu vou realizar essa endoscopia de controle, geralmente a cada um ano, avaliando a resposta, né, depois que eu tenho o diagnóstico estabelecido, mas no momento inicial do diagnóstico, geralmente após as 8 semanas de teste terapêutico com IBP, eu preciso repetir essa endoscopia com a biópsia de esôfago e avaliar novamente o número de eosinófilos presentes ali para tratar esse paciente, tá bom? Em relação ao tratamento, a gente tem uma novidade, que é o dupilumab. A gente tem um anticorpo monoclonal que faz ali uma redução de todo o processo inflamatório, né, desse processo eosinofílico, e agora está indicado a partir de 1 ano de idade, desde que esse paciente tenha aí acima de 15 quilos, tá bom? Então, especialmente para aqueles pacientes que têm uma refratariedade ao tratamento anterior, então ao corticóide tópico, ou paciente que tem uma dieta restrita e está impossível essa manutenção dessa dieta, tá bom? E o que os estudos têm demonstrado em relação a esse tratamento, tá? Uma melhora significativa do ponto de vista histológico e também do ponto de vista de manifestação clínica. Pessoal, importante frisar que o dupilumab ele pode ser uma alternativa para aquelas crianças e adolescentes também com baixa adesão à dieta de restrição, né? Então, a mensagem final que eu tenho para dizer para vocês é: esofagite eosinofílica é de longe uma doença crônica que exige de fato um diagnóstico preciso e um manejo muito adequado. Esse paciente tem que estar em acompanhamento conjunto com ou alergista ou gastropediatra, e é essencial para que a gente evite complicações como estenose esofágica para esse paciente. Então, se o seu paciente apresenta sintomas de disfagia, impactação alimentar, pense em esofagite eosinofílica e encaminhe para a investigação. Muito obrigado por sua atenção, que ouviu esse episódio até o final. Se você conhece algum amigo que possa ter um paciente que tenha esses sinais e sintomas, envie esse vídeo para ele. Além disso, curta e compartilhe com mais profissionais.